Sou Carlos Corrêa, esse é mais um estudo semanal da língua chinesa, os analetos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Simson Roque de Singapura, tudo que é feito toda quarta-feira, sempre às 20 horas, e esses vídeos vão ficar disponíveis no IGTV aqui da página e no canal da Lir no YouTube também. E a gente agradece aí a participação do pessoal que vai acompanhar agora e do pessoal que vai assistir depois também, e a participação da Carolina. Obrigada. Eu também agradeço ao Carlos por essa oportunidade e eu quero agradecer ao mestre Sim, né, ao professor Simson Roque de Singapura, com quem a gente desenvolveu esse trabalho, e os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Ken Tan Lin, e os grupos de estudo do mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que sempre deram todo o apoio para esse projeto. Então, obrigada, Carlos, e obrigada a todo mundo que está nos assistindo, aqui agora e também que vai nos assistir, né, depois na gravação. Tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza. Muito bem. E o Ken Tan Lin. Opa. E os grupos do mestre, os grupos de estudo. Muito bem. Vamos lá para a nossa frase de hoje, então. Muito bem. Vamos lá. Confúcio disse: nascer sabendo é o melhor. Aprender e depois saber vem em seguida. Ter dificuldades, mas persistir em aprender, vem depois. Ter dificuldades e desistir de aprender, eis o que o povo acredita ser o pior. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase é a seguinte. Esta frase significa que o ser humano tem 3 níveis para aprender. Há pessoas que já são inteligentes desde o pré-natal. Este é o primeiro tipo. O segundo tipo é aquela pessoa que aprende através do esforço. E o terceiro tipo é aquele que tem pouca sabedoria pré-natal, mas que quando ele se depara com dificuldades, ele continua aprendendo. Aquela pessoa que para de aprender, que não quer aprender mais, está um nível abaixo da pessoa comum. E aquela pessoa que quando encontra um problema, já não quer mais aprender, ela já não tem mais posição na sociedade. Ao se deparar com um problema, se você vai aprendendo, você ainda é uma pessoa respeitável, uma pessoa que tem uma posição. Mas aquela pessoa que, ao se deparar com o problema, não quer aprender, é considerada pelos outros como alguém que não tem utilidade. O que o Confúcio quer dizer é que não importa o tipo de pessoa que você seja, basta que você tenha vontade de aprender. Assim, você irá conseguir encontrar a sua posição e ter sucesso. No livro Caminho do Meio, também é falado sobre esses 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo, já é inteligente desde o pré-natal. Ele aprende natural e livremente. Segundo tipo, através da aprendizagem, ele consegue aprender, pois os fatores do ambiente em que ele vive são favoráveis para ele. Terceiro tipo de pessoa. Este está em dificuldade. Talvez lhe falte um conhecimento pré-natal, ou ele não se encontra em um ambiente muito favorável. Ele demora mais para aprender. Precisa repetir 100 vezes para aprender aquilo que outra pessoa aprenderia ao ouvir apenas uma vez. Precisa repetir 1000 vezes para aprender o que as pessoas, de modo geral,
aprenderiam ao repetir aquilo 10 vezes. Mas mesmo este terceiro tipo de pessoa ainda consegue aprender conhecimento. Isso significa que esses 3 níveis de pessoas são capazes de obter o mesmo tipo de conhecimento. Os estudantes na universidade conseguem observar isso. Há pessoas que não fazem a lição e ainda passam na prova, inclusive com bons resultados. Há pessoas que têm que se esforçar bastante para passar. E há pessoas que precisam de bem mais esforço para estudar, não é? No fim, eles conseguem passar e pegam o diploma. Isso é o que Confúcio está querendo dizer. Mas nessa frase de Confúcio, é mencionado também sobre aquela pessoa que não se esforça para aprender. Aquela pessoa que, quando se depara com o problema, não quer aprender. Esta pessoa está um nível abaixo das pessoas comuns. Já se ela se deparar com o problema e ainda continuar aprendendo, então o sucesso dela é o mesmo que o das pessoas do primeiro nível. Isso significa que o Confúcio está querendo encorajar as pessoas a aprenderem, mesmo que isso exija delas um grande esforço. Porque basta você se esforçar para aprender e você vai ter sucesso. Não se pode simplesmente abandonar algo porque se deparou com dificuldades. E ao se deparar com dificuldades, você precisa se esforçar ainda mais para aprender. Entendeu? Então, essa é a explicação do Mestre Sim. E agora eu vou fazer o meu comentário sobre essa frase. Pessoal, o meu comentário ele não é uma explicação da frase, né? Igual o Mestre Sim faz. O meu comentário é uma opinião pessoal sobre a frase, que eu relaciono com a explicação dele, e eu coloco algumas coisas do meu próprio ponto de vista que eu acho que possam ilustrar e possam ser úteis de alguma forma. Então, a minha opinião, né, sobre essa frase, sobre a explicação do Mestre Sim. Ao nos depararmos com dificuldades, com problemas e estarmos dispostos a aprender com eles, isso muda a nossa postura frente a esse problema. Ele deixa de ser um problema e passa a representar uma chance de aprendizado, uma chance de aprimoramento, uma oportunidade prática de você se aperfeiçoar a fim de superar seus próprios desequilíbrios e seus próprios medos. Tanto os medos conscientes, que se manifestam através do nosso ego, quanto os medos inconscientes, que se manifestam através da nossa sombra. De acordo com a psicologia junguiana, as nossas sombras seriam aquilo que nós não conseguimos ver, nem admitir e nem aceitar em nós mesmos, mas que projetamos nas outras pessoas. Esse conceito moderno de sombra, né, do Jung, me fez lembrar uma frase do Spartacus. O Spartacus era um dramaturgo do século II a.C. Ele disse assim: sou um ser humano, e nada do que é humano me é estranho. Isso não quer dizer que nós devemos nos tornar seres passivos e aceitar tudo, mas sim que devemos reconhecer que o que vemos nos outros nada mais é do que um espelho de nós mesmos, das nossas sombras, dos nossos medos, das nossas expectativas, dos nossos padrões energéticos desequilibrados. Depois que conseguimos resolver as nossas questões internas, fica muito mais fácil resolver aquela questão externamente, pois você não tem mais aquele apelo emocional, aquela carga emocional que antes estava vinculada àquela questão. Você já conseguiu resolver isso internamente, então externamente ficará muito mais fácil, muito mais tranquilo de resolver, do que se tivesse ainda questões internas para resolver. Eu vou contar uma pequena história, algo que eu aprendi com um passarinho.
Um dia eu estava sentada na varanda de casa e o carro estava no jardim, bem na minha frente. Um passarinho, um saíra sete cores, ele brigava com a própria imagem refletida no espelho da porta do carro. Ele se debatia contra o espelho, dava voltas por trás do espelho, tentando pegar o outro pássaro, né, o outro entre aspas, o outro pássaro que aparecia diante dele. Eu fiquei olhando aquilo e pensando, coitado, ele não consegue perceber que está brigando com a própria imagem refletida no espelho. Aí depois eu pensei, quantas vezes nós somos como esse passarinho? Quantas vezes nós brigamos e nos chateamos com os outros sem perceber que estamos brigando com os nossos próprios medos, com os nossos próprios desequilíbrios, com as nossas próprias sombras que projetamos sobre os outros? Quando conseguimos perceber isso, paramos de brigar com a nossa própria imagem, paramos de alimentar os problemas, passamos a trabalhar para resolver as questões que precisam ser resolvidas dentro de nós mesmos, a fim de compreendê-las e de superá-las. Assim, passamos a não ver mais aquela situação ou aquela pessoa como um problema, mas sim como uma oportunidade de aprendizado. E à medida que vamos nos resolvendo aqui e ali, a vida se encarrega de nos trazer novos desafios para que possamos aprender cada vez mais. Enfim, fazendo uma relação disso com a frase do Confúcio, não importa qual o seu ritmo ou qual o tempo que você precisa para aprender. O que importa é que, diante das dificuldades, você nunca pare de aprender. Quando você desiste de aprender, aí você pode ter a impressão de que as dificuldades são muito maiores do que você. Por outro lado, ao estar sempre aprendendo, as dificuldades nunca serão maiores do que você. Elas serão no máximo do seu tamanho, pois elas são o seu próprio reflexo, tentando lhe mostrar o que você precisa aprender, ou seja, o que você precisa resolver, principalmente dentro de você mesmo. Bom, a minha reflexão sobre essa frase vai até aí. Sua vez, Carlos. Muito bem. Vamos lá, então. Meu comentário é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho sobre, né, os caracteres, os ideogramas, como vocês preferirem chamar, digamos assim. Aí depois levantar umas questões também, né? O sentido é isso, né? Dar uma detalhada no negócio e levantar algumas questões aí pra gente. Então vamos lá. Então temos aqui... Opa! Muito bem. Primeiro momento aí da frase, né? Temos aqui... Opa! Sumiu aqui. Temos esse aqui primeiro, né? Chão. Então, o chão, ele tem significado aí de uma planta subindo do chão. Então, tem significado de crescer, dar à luz, suportar, produzir. Qual que é o... Esse daqui, ó, é o I. E esse chão, ele só tem esse significado por causa do I aí embaixo. Porque se ele não tiver... Se não tiver isso daqui, fica só essa partinha de cima. Esse daí é Chã. E o Chã tem a ver com nascimento, com a ideia de nascimento, com a ideia de terra, de um corpo, sabe? Um corpo só. Aí também tem outra ideia também junto, que daí é o Tu, né? Se tiver esse aqui embaixo, se tiver aqui, ó, também essa parte aqui, ó. Só voltar aqui. Se não tiver isso daqui, e nem isso daqui, ó, aí fica o Tu. O Tu é geralmente traduzido aí por
por terra, né? Solo, não, um objeto subindo através da terra, esse daí, por exemplo, né? Então tem o significado de solo, de sujeira, terra. Também traduzido como inculto, sem cultura ou fundamento. Então faz algum sentido isso daqui tá aqui, né? Muito bem. Daí a gente tem aqui o or, que a gente já viu antes também, né? Que é como se fosse um e aí e tal. Esse daqui, que é o traduzido por conhecimento. Esse daqui indica posse. E esse aqui, alguém, né? Alguma pessoa, alguma coisa assim. Então, alguém, né? Alguém de conhecimento e nascer aqui. Alguma coisa assim. Daí a gente tem aqui na frente Shan, que a gente já mexeu, né? A ideia assim de alguma coisa que é acima, né? Acima em relação a isso daqui, ó. Sempre em relação a isso daqui. E esse aqui, o último, é como se fosse assim uma pontuação, né? Para dar uma ênfase aí na frase e tal. Daí a gente vem aqui, ó, para apagar tudo isso daí. Aí a gente vai para a parte de baixo. Muito bem, Carlos, parte de só... baixo. Sim. Não, é que eu acho que tem um comentário que é em relação à parte de cima, que é do Eduardo, né? Ah, o Eduardo está dizendo, nascer sabendo é um conhecimento inato, intuitivo. Essa é a melhor forma de saber algo. Foi assim que interpretei. Pois é, né? Eu já não... Opa! Deixa eu... Então, eu interpreto de um jeito um pouco diferente, viu, Eduardo? Não sei se você concorda. Porque o jeito que eu interpreto, eu acho que eu vou explicar ele agora, assim, sabe? Assim, no geralzão, assim, né? Aí eu dou uma resposta, assim, do jeito que eu tô interpretando. Então, o próximo que tem aqui, ó, o Shui, que é o traduzido por aprender. Geralmente esse daqui. Aí a gente tem o Ezinho aqui de novo, conhecimento, a posse e a pessoa, de novo. Mais ou menos a mesma frase. Só que aqui, o aprender, já não tá o nascimento lá já. Aí isso daí, ó, já mudou aqui também, ó. S. O IE também continua aqui para dar uma pontuação aqui na frase. E o S, ele tem significado aí de, vamos dizer assim, de segundo, sabe? De segundo, que está por segundo, ou que está faltando. Então, assim, segunda categoria, inferior, próximo, né? O seguinte, segunda ordem, né? Assim, nos tempos de sequência, assim, né? 3 vezes, né? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Então, é o segundo aí, tá na ordem. Outra coisa que tem, assim, significado também, é esse aqui, ó. Esse daqui, ó, é que é importante aí. Essa partezinha aí, que é Chen. Então, Chen, ele tem a ver aqui com bocejar. Bocejar, e também esse é o que eu posso ser traduzido aí por faltar, e também dever, né? Dever no sentido de estar em dívida. E também traduzido por pessoa com, vamos dizer assim, com derrame, né? Indicando respiração, assim, tá como se fosse assim tá faltando ar, alguma coisa assim, a pessoa não tá, né, o ti, vamos dizer assim, não é suficiente, vamos dizer assim. Então, outra coisa que tem aí também é outro traço também que também foi mudando aí ao longo do tempo, né? Que é esse aqui. Ele seria uma espécie de número 2 aqui, né? Então, enquanto o número 2, assim, significado de 1 dobrado, né? Então, 2, né? Enfim, e o que foi trocado seria o 2, né? Mas esse daqui que está aqui agora, esse daqui é outro, né? Que é o pin. Esse pin aí tem significado de cristal de gelo, de congelar, alguma coisa assim. Então, esse daqui, ó, ele já é como se fosse assim, quase uma chave assim da frase toda, que faz sentido de estar falando do nascer lá em cima, sabe? E do aprender aqui embaixo. E, assim, em relação a isso aqui também, né? O Shan, o pessoal que está acima vamos dizer assim,
do I aí, né, da linha do horizonte e tal. Então, para mim já faz sentido o porquê que isso daqui tá aqui, assim, sabe? Tipo, no, quer dizer que, do jeito que eu tô interpretando isso daí, viu, Eduardo? É assim, tipo, no sentido de você nascer numa condição privilegiada já, numa condição assim que te proporciona o conhecimento, o aprendizado, a informação, a educação de uma maneira mais assim, mais tranquila. Então, se você já nasce na condição, né, numa determinada condição social, vamos dizer assim, então é tudo mais viável, assim. Eu interpreto mais ou menos nessa linha, assim, sabe? Então, não sei o que você acha, o que você tem a impressão aí também. Aí eu continuo aqui, ó. Continuando aqui, então tem o cum. Aí o cum, esse daqui, cum, ele tem aí, então, o significado de crescer como árvore, a partir da mata, mas com restrição. Então, é uma árvorezinha aqui crescendo, só que tem a restrição aqui em volta, sabe? Então, esse quadrado aí é aquele way também que a gente já mexeu antes, né? Quer dizer recinto, invólucro, tudo mais. E o que está no meio é o que a gente traduz aí geralmente por... É o U, né? Traduz por árvore, madeira, né? Madeira é um dos 5 elementos da teoria Wuxin, né? Dos 5 elementos do processo e tudo mais. Isso daí também, no geral, pode ser traduzido como uma árvore crescendo em um recinto em ruínas. Então, logo passa a ideia do quê? De quais significados? De pobre. Pobre, cansar, fadigar, né? Difícil. Então, isso daqui é outro indicativo que, para mim, assim, do jeito que eu estou encarando essa frase, o jeito que ela tá, do jeito que eu estou me relacionando com ela, é a partir, assim, de... Não, assim, do ponto de vista... Eu não sei como é que eu diria, metafísico, talvez, né? Não sei o sentido, assim, de conceitual, não sei. Assim, o jeito que eu estou partindo aí é de um jeito, assim, mais com base na materialidade, né? Vamos dizer assim, né? Então, aí você fala de condição social, problemas sociais, tudo mais. Eu acho que é essa que é o que está me indicando isso daqui, né? Assim, é o que do jeito que eu estou percebendo essa parada aí. Então aqui a gente tem o ar, também que a gente já viu, quer dizer, e, aqui o aprender de novo, e aqui né, vamos dizer assim, um indicador aqui de posse, ou de, assim, de fim de frase também, né, mas que indicam a posse aqui também. Então faz sentido, por exemplo, né, traduzir aqui, né, dificuldade e aprender, né, o aprendizado. Alguma coisa assim. Daí a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui no finalzinho, eu só aqui. Então a gente tem aqui no final da frase o ie de novo, né? Aí a gente tem o su aqui, que eu já falei. Aí tem esses dois aqui agora, o yo e o ti. Então o yo, ele tem significado de uma mão direita, e também tem significado de ambos, né? Ambas as coisas, né? No sentido de isso e também aquilo, né? Ambos, não sei o que e tal. Tem sentido de novamente, de novo, outra vez, também, igualmente, e é usado para afirmações negativas ou perguntas retóricas. Então, aqui está como se fosse cumprindo uma função aí na escrita, aí na frase e tal, né? Aí tem o ti aqui também, ti. Esse ti aí, ele tem o significado de um banquinho com uma cesta em cima. É o banquinho aqui e a cesta aqui em cima. Aí, então ele é geralmente traduzido como cesto de joeiramento, né? Para joeirar, ou seja, separar o joio do trigo. Né? Um peneiramento aí, né? Também tem significado de ele, ela junto, este, ou esse, isto, ou isso, coisas assim. Aí aqui na parte de baixo, essa partezinha de baixo aqui, essa daqui, ó, parte de baixo aqui, então é o di.
de, né, é o outro também aqui que tem significado aqui de banco. Esse tem significado de banco, bancada de trabalho, mesa ou uma pá de lixo. Então tem isso, tem essa carga aqui também no significado aí. Então passando aqui para a última parte aqui da nossa frase. Então a gente volta aqui de novo, fala dificuldade e aí que já mudou. Ó, o pu aqui, ó, aprender e o pu aqui, ó. Aqui é que para mim tá outra chave da questão também, ó. Entende? Depois eu vou pegar a frase toda e fazer assim como se fosse um caça-palavra assim para a gente ver né, ilustrar mais assim, o meu ponto de vista. Então aí você tem o pu, já tem uma separação ali do conhecimento, vamos dizer assim. Aí, do aprendizado. Aí o restante da frase aqui, ó, a gente tem ali, aqui no final, isso aqui, aparentemente que está como um ponto final. Ele está cumprindo essa função aqui mesmo, de ponto final. Tem outro significado também, outros usos, né? Mas aqui ele está como se fosse um ponto final. E aqui o chá, que a gente já viu também antes, né? Abaixo, né? Abaixo da linha ali do i, né? O que está abaixo ali. Tal. O ei a gente já mexeu também, tem significado de ação, de agir como, estar, tudo mais. E aqui o minzi. Minzi. Então o min aqui, ele tem significado aqui de uma planta brotando. Também tem o significado de um olho, assim, tem divergências na raiz do negócio, né? Então tem essa também de uma planta brotando e tem também de um olho perfurado. Assim, muito lá na China Antiga, entre a dinastia Shang, antes da dinastia Shang, né? Tipo, mais de 2000 anos antes da Era Comum ainda. Então tinha lá, você tinha os criminosos de guerra lá e os caras furavam o olho deles para eles não escapar. Porque você pegava os criminosos de guerra, escravizava os caras, enquanto os caras não trabalharam, não terminaram de fazer aquele trampo, eles não, sei lá, não conseguem a sua libertação, alguma coisa assim. E para garantir que os caras vão terminar e não vai fugir, ia lá e furava o olho dos caras. Então tem esse significado aí. Outro significado, então, também de pessoas, povo, público, civil, privado, particular. E aqui o su, então, a gente falou antes desse daqui, né, do min. Agora a gente vai falar aqui do su. Deixa eu só... Su. Então, su, esse tem o significado de machado, né? Então, de rasgar, de cortar. Este aqui, portanto, assim, enfim. E tem no meio aqui, então, esse daqui, ó, é o machadinho. O machadinho, então, tem significado de libra também, né? No sentido de uma medida. E de socar também, né? De impacto, né? De malicioso, calúnia e tudo mais. E o último aqui, esses dois aqui que eu já destaquei, né? Vamos dizer assim. Então por esse comentário, pegando cada caractere, cada ideograma, se vocês quiserem chamar aí, por isso que eu achei que por isso que eu não fui nessa, não fui assim, e nem me passou pela cabeça também, viu, Eduardo, de interpretar assim como alguém que já nasceu sabendo, né, do inato e tudo mais. Eu interpretei exatamente desse jeito de quem nasce na boa condição já. Então esse daí é assim, já sai na frente, vamos dizer assim, né? Então, só para dar vamos dizer assim, só para pegar a frase assim, inteira, vamos ver se eu consigo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela inteira aqui. Eu acho que não vai dar, viu? Não vai dar. Eu vou ver se eu pego aqui assim, ó. Não sei se... Não. Enfim, se tiver dando para vocês enxergarem aí, Uhum.
Eu queria só destacar aqui, então. Uhum. Então, só para vocês terem uma noção assim, do geralzão da frase aí. Então, se a gente colocar ela ó, sem nenhuma pontuação que a gente usa hoje em dia, então você vê aqui, ó, um padrão aqui, né, do e isso, e aquilo. Você vê aqui esse padrão aqui, ó, da dificuldade. Você vê aqui, ó, de conhecimento, a posse, entende? E aqui, ó, o que eu estou querendo dizer com isso daí? Principalmente aqui, ó, o e. Tá vendo? Quando a gente, né, o que eu já comentei antes aí nas outras lives e tudo mais. Então vocês percebem, por isso daí, ó, todas as frases aí tem o e, assim, no sentido de sempre estar relacionando, sempre estar pensando a partir da relação, sabe? É isso que eu queria destacar aqui hoje, só para vocês né, fazer esse exercício aí para ver o que vocês concordam ou não concordam. Aí aqui no final, opa, só no finalzinho aqui, então, das outras frases, então você tem sempre o e associando o conhecimento tá ligado aqui, ou seja, então isso você né, as condições aqui, ó, elas não têm tanto problema com isso. Travou. Quando você falou associando conhecimento, aí deu uma travadinha. Tá. Deixa eu começar aqui, então. Então, gente, o IE aqui, esse aqui é o E, né? Ele é que está fazendo a relação de tudo aqui. Então, ele está relacionando aqui o nascimento, conhecimento, o aprender, o aprendizado, conhecimento, o aprender, a dificuldade. Tudo isso daí estando associado, então aí essas outras coisas que se resolvem, que são todas as dificuldades, né, de você estar numa classe privilegiada ou você não estar numa classe privilegiada. Aí aqui, ó, então aqui se tem a dificuldade também, aí aqui que está né, porque está relacionado aqui também o shui, só que a relação aqui mudou. Esse daqui que é o X da questão, que é o pu, então ele está ali para separar. Então, separou a dificuldade do aprender, aí fica difícil. É esse meu comentário. É só para falar uma coisa assim bem simples, mas assim com bastante, pelo menos com alguma base aí, né? É isso. Uhum. O Eduardo ele fez um comentário. Entendi. Pode ser um aspecto de classe para a leitura da frase. Por aí que eu pensei, viu? Diga. Antes de ler os outros comentários, eu entendi. O que eu entendi foi parecido com o Eduardo, assim, que parece que o primeiro nível, pelo que eu entendi da explicação do mestre Sim, né, que é aquela pessoa que, independente da classe social dela, ela tem mais facilidade de aprender, ela já traz aquela facilidade desde pré-natal. E eu acho que essa questão da classe está relacionada ao segundo nível, que daí mesmo ela tem um ambiente favorável a ela, né, a segunda classe, o segundo nível. E já o terceiro nível dela não tem nem o ambiente, nem essa facilidade pré-natal. Não sei, foi o que eu entendi, não que eu concorde, mas não também que eu não concorde, mas tem pessoas que têm mais facilidade, que nasceram na mesma família, com as mesmas condições, e um tem mais facilidade, o outro tem um pouco menos.
Eu acho que eu concordo, sim. Uhum. Do meu ponto de vista, assim, principalmente o Shan e o Xia ali, assim, para mim, demonstra assim que a pessoa nascer sabendo, tipo, isso não é um problema. O problema é a separação lá do conhecimento da dificuldade. Em dificuldade, se, se abandona o aprender. É que o aprender ele tem bastante, vamos dizer assim, ele não é simplesmente aprender e estudar no sentido que a gente entende aqui, sabe? O Shui ali está assim associado à tradição chinesa que já tinha ali mais de milênio já também, sabe? Estudo dos clássicos, a prática dos clássicos e tudo mais, né? A sua vamos dizer assim, a ligação com o passado, né? Você não separa o passado de presente. Seria mais ou menos isso daí. A dificuldade ali, o Kun seria o presente e o Shui ali seria o passado. Então, não separa. E na última frase, o Pu é de separar. Separou o passado e o presente, aí o negócio começa a ficar complicado. Esse seria o maior problema ali. Mesmo que, assim, isso se tiver essa base, então você consegue, vamos dizer assim, gerenciar o pessoal que já nasce assim, né, sei lá, já nasce sabendo, vamos dizer assim, então o pessoal que vai ter mais dificuldade para alguma coisa, tipo, essas ideias elas podem ser verdadeiras ou não, mas assim, o mais importante não é isso, o mais importante é a base aí da relação com a tradição chinesa, vamos dizer assim. É mais nesse sentido aí. Assim que eu tô interpretando, né? Mas aqui, assim, também não vejo conflito muito forte também na linha que vocês foram aí, né? Nessa linha, o pior seriam não as dificuldades, mas o fato que, diante das dificuldades, você desistir de aprender, né? É dessa forma que você entende também, não? Então, isso daí tá ali também. Tá ali também. O problema para mim é que o problema é tomar essa frase como alguém assim que não está se questionando sobre, vamos dizer assim, o sistema em que ela vive. Tipo, as coisas são assim, tipo, e vai se virando aí para você conseguir ascender aí na escala, na hierarquia social aí, tipo, é isso daí, não tem como mexer e tipo, você vai ter que se virar. É esse que é o problema para mim. Para mim, a base dessa frase, do pensamento que está sendo exposto aí, não é essa, sabe? Tipo, não é a base da hierarquia social. Confúcio não está falando sobre hierarquia ou defendendo a hierarquia. Essa questão é tipo como se fosse assim, tipo, não é essa a questão, mas assim, a questão principal ali. A questão principal é o finalzinho da frase ali, sabe? Tipo, é a dificuldade de separar o estudo. É ali que é o problema que é que seria o problema ali, porque daí você não, como é que você vai pensar em transformação de si mesmo? Porque a transformação de si mesmo, para o Confúcio, não é transformação de si mesmo e dos outros e do mundo sem separação. Então, é nesse sentido que eu fico assim. É por isso que eu pensei que é mais ou menos nessa linha que eu expus aí, que a frase tá balizada, vamos dizer assim, né? É nesse sentido aí. Então, legal, né? Hoje deu uma discordância aí, né? Achei interessante. Dá para refletir. Carlos, tem um comentário da Regina Marques. Boa noite, amigos e amigas. Amigos. Desculpe-me, não vejo Shan. Não sei se escrevo certo, Shan. Ah, Jung. Agradeço. Eu não entendi, eu acho que era quando você estava explicando. Você consegue ver os comentários que ela fez, não?
Então, acho que não tem Jan na frase. Não, tem não. Eu acho que tem um Shen, alguma coisa assim, que você falou depois. Ah, não, eu acho que você falou depois. E daí, por isso que ela falou agradeço. Outra coisa Você também falou alguma que eu ia coisa. destacar Exato. aqui é que aqui, ó, nessa frase aqui, ó, nessa daqui, na hora que aparece o su, que é a segunda aqui, eu acho. Aprender e depois saber vem em seguida. Então, esse em seguida aqui, ó, que eu comentei aí, su, segunda mão, em segundo lugar aí tudo mais, esse daí, pelo que eu, vamos dizer assim, pelo que eu vi nos dicionários de etimologia e tal, esse su aí, ele tem aqui nele o chen, né? Que é esse daqui que eu tô destacando aí. Aí eu vou botar outra imagenzinha aqui. Ele tem a ver com isso daí, ó. Pelos dicionários, ele tem a ver com isso daí, ó. Que é o i e o chen. Os dois aí. Esses dois aí eles seriam aqui o i e o chen. O chen aqui. Então, esse daqui, ó, seria que é o que geralmente se traduz por justiça, digno, honestidade, confiabilidade, adequado, apropriado. E esse daqui, o su não, o chen, ele tem a ver com o que, bom, o que eu já falei aqui, né, com o dever, né, com o bocejar, a falta. Então, esses dois aí, segundo dicionário, um ou dois dicionários de etimologia, de estudo só dos traços chineses e tudo mais, da origem, tudo mais, esses dois aí, segundo esse pessoal, esses estudiosos aí, né, lá de Taipei, então eu fico aqui perguntando, aqui, eles dizem que isso daí estão relacionados, ou seja, a justiça e o dever tá relacionado. Então, dever no sentido de estar em dívida, aí eu pergunto, né? Então, estar em dívida com o que é apropriado, ou seja, o adequado e a falta. Então, quer dizer que precisa de adequação para aquilo que falta. Entende? É isso que eu estou tentando, assim, argumentar aqui. Entende? Esse su aí, ele estaria então ligado a essa ideia aí do que é apropriado, do que é adequado, do que é apropriado ou adequado àquilo que falta. Então, para mim, volta na questão de condição social, não de questão assim de metafísica, né, do que vem antes do nascimento, né, de falar que a pessoa nasceu sabendo já, então essa vai ser sossegada na vida. A outra que não sabe, não nasceu sabendo, vai ter que sofrer um pouquinho mais na vida. Então, para mim é o seguinte: aquele que nasceu da nascença lá é o adequado, e aquele que nasceu ali na dificuldade, alguma coisa assim, é a falta. Então, tem a falta e o adequado ali. Então, como é que você resolve isso daí? A ligação entre a dificuldade e o aprender. Ou seja, eu entendo aí a dificuldade como o presente, ou a condição da pessoa, de vida da pessoa, e o shui do que veio antes dela, ou o que virá depois dela também, no contexto maior, a ligação dela com a própria tradição dela. É isso que eu estou pensando aí. Por isso que eu volto no meu ponto de vista. Parei, já deu. Ó, a Regina Marques respondeu sobre aquilo que ela tinha perguntado. Isso, quando o Carlos estava explicando. Não estava visível, depois o Carlos nos mostrou. Agradeço a atenção. Enquanto o Carlos Maravilha. fala, a mocinha bonitinha, por gentileza, poderia nos mostrar como escreve? Eu não sei.
Obrigada pela mocinha bonitinha. E o Eduardo também fez um comentário. Exato, pois a palavra estudar, entre aspas, só aparece a partir da segunda frase. Enfim, interpretações. Muito bem. Bom, acho que a gente encerra, né? Por hoje. Ok. Beleza, gente. Essa aí foi a reflexão de hoje aí. Achei legal, né? Deu uma divergência aí. A Regina perguntou, desculpa, perdão, Carlos, te interrompi. Desculpe, não sei seu nome. Pode dizer seu nome, por gentileza? Carolina. Muito prazer, Regina. Prazer. Muito prazer também. Bom, é isso aí, gente. Boa Até noite, mais pra vocês aí, pessoal. então. Obrigada pela audiência. Tchau. Valeu. Tchau, Carlos. Tchau.